Muito bom, meu irmão. Para quem não me conhece, meu nome é Anderson. Mais uma vez é um prazer estar servindo junto com os irmãos essa noite aqui. Eu congrego na igreja aqui na Dinamérica, na igreja sede. Sou diácono lá também. Sirvo ao Senhor, faço parte de um grupo chamado Qualificação, onde os ministros são levados a um treinamento. E tive a graça de estar sendo convidado mais uma vez pelo pastor Jânio Daniel de estar aqui, podendo compartilhar com vocês. Eu não sei como você chegou, mas eu espero que você saia daqui, sabe, compreendendo aquilo que o Senhor tem chamado eu e você para fazer. Eu quero deixar para vocês, porque, sabe, irmão, é muito importante a leitura. É um complemento precioso daquilo que o Senhor, através da Bíblia, pode estar transmitindo para mim e para você. Esse livro, Plano, Propósito e Prática, ele vai dar umas direções preciosas. Sabe, muitas vezes, nós vamos estar fazendo coisas, vamos estar andando em direções, achando que estamos fazendo a vontade do Senhor. Mas será que a gente parou para orar, para saber se a vontade dele era aquilo que nós começamos a fazer? Porque de repente começa a funcionar, começa as coisas não acontecerem como você imaginou que seriam, mas você não parou nem para perguntar ao Senhor se era aquilo que ele queria que você fizesse. Então esse livro ele é poderoso, sabe? Se fosse você, busque ele, busque estar orando coisas que vão trazer um alimento a mais para você. Nesse livro também nós vamos falar de algo que, de repente, você que já está no verbo um tempo, ou que você que está chegando pode, de repente, observar e falar, mas que ninguém nem aplaude. Você vai entender o porquê não aplaudimos na hora, de repente, de uma palavra ou de um louvor. Muitas vezes as pessoas não aplaudem, mas você vai ler nesse livro por quê. Sabe, tem momentos certos de você aplaudir em relação a alguma coisa, mas vão ter momentos que a unção ela está tão sensível, que quando você, de repente, aplaude no momento errado, aquilo vai... O Espírito Santo é algo bem sensível, aquilo vai sair daquele ambiente, a gente pode perder da unção. Leia o livro e você vai entender melhor o que eu estou te passando. É algo poderoso. Tem um livro chamado Fé e Confissão. Esse livro é que eu estou lendo ele agora. Pensa no livro que eu estou relendo, na verdade. Esse é um livro abençoado demais. Eu vou falar um pouco sobre fé, que é um assunto que tanto eu quanto você, tenho certeza que você faz parte de um ministério onde a gente respira a fé, meu irmão. É maravilhoso você estar nesse ambiente. É maravilhoso você estar numa unção e você entender o plano e propósito do Senhor e aquilo que está disponível e você pegar em fé. Eu quero te levar essa noite um pouco mais, nós descermos mais o rio, mergulhar. Você prestou atenção no que você cantou desde o início? Eu estava me regozijando porque eu estava simplesmente vendo como Deus é maravilhoso, né? Nós cantamos sobre Deus é a cura, grande é Deus, falamos sobre vitorioso Ele é, e cantamos sobre o lindo Jesus. Sabe, você já parou para imaginar como o Senhor prepara coisas maravilhosas para o nosso dia, e que às vezes muita gente não para nem para adorá-lo, para parar um tempo e estar começando a buscar nele respostas. Tanto eu e você, meu irmão, temos desafios, mas sabe, nele nós vamos encontrar todas as respostas. Eu quero começar levando você a mergulhar um pouco mais nessa palavra. Tem algo maravilhoso, uma passagem que eu quero que você abra comigo, que está lá em Ezequiel 47, 3. Abre lá, por favor. Ezequiel 47, 3. E nós vamos começar a conversar. E olha como o Senhor é maravilhoso. Tem coisas, meu irmão, que vai depender da maneira que eu e você estamos buscando ao Senhor, para que nós possamos estar mergulhados naquilo que é o propósito. Sabe, existe um tempo em que nós precisamos estar indo mais fundo naquilo que está disponível no Senhor. Olha como ele fala aqui na palavra, no versículo 47, capítulo 47, versículo 3. Saiu aquele homem para o oriente, tendo na mão um cordel de medir, mediu 1000 côvados. Me diz, passa pelas águas, as águas que davam pelo tornozelo. Vamos começar a conversar. Muitas vezes, no âmbito da fé, você naturalmente não vê. E a fé é isso. E muitas vezes, quando a gente começa a confessar a respeito de algo, você começa a falar, rapaz, mas não está acontecendo. Mas sabe, se você passa por uma situação de uma doença
e precisa tomar o medicamento, aquele medicamento, ele vai fazer efeito na hora ou existe um tratamento? Então nós precisamos continuar a caminhar naturalmente, embaixo de uma medicação, mas na palavra a gente precisa ir um pouco mais. Vamos continuar lendo. E vai dizer, mediu mais 1000 e me fez passar pelas águas, águas que davam pelo joelho. Olha que maravilhoso, né? Começamos a caminhar, começamos a buscar, sabe, você de repente está buscando no Senhor mudanças, você está buscando no Senhor um crescimento espiritual, você está buscando no Senhor, de repente a sua vida como um casal, ela não está da maneira que você deseja, mas sabe, você deseja dar um passo e começa a dar um passo de fé. Então você começa a caminhar para uma mudança. Você começa a fazer situações mudarem na sua casa. De repente, a maneira como você agia, a maneira como você falava, a maneira como você fala sobre as situações, e você começa a dar passo de fé, mudando aquela situação, mudando aquela circunstância. Você, de repente, está passando por um tempo de falta e começa a chamar à existência o valor que você precisa. Sabe, é igual uma academia. Começa a colocar o desejo, pai, eu preciso de R$10, e você começa a meditar, e você começa a declarar. Obrigado, Pai, pelos R$10. Obrigado, Pai, pelos R$10. Você começa a meditar sobre a força. Porque não vai ser de hoje para amanhã. Você precisa gerar fé suficiente para que aquilo venha a acontecer. E a palavra vai continuando. E nós vamos seguir lendo. E vai dizer, mediu ainda outros 1000. E ela já um rio que não podia atravessar. Não, desculpa. Deixa eu voltar aqui. Mediu mais 1000. E me fez passar pelas águas. A água que davam pelos lombos. A água agora ela já subiu um pouco mais, ela já estava na altura da cintura e ela ainda era possível você caminhar, você já estava um pouco imerso naquela situação, aquilo que você está falando, você de repente já começou a ver, a manifestar, os sintomas começaram a assumir, financeiramente as coisas começaram a prosperar, a porta de emprego que você estava declarando, já apareceu alguém falando, olha, tem uma oportunidade segunda-feira, você envia o seu currículo? Pelo menos o currículo você já fez? Será que nós estamos em fé o suficiente para pelo menos montar um currículo e deixar pronto? Está aqui, está pronto. Porque eu creio que vai pintar uma oportunidade na vaga daquilo que eu preciso. Mas sabe, você já preparou alguma coisa, você já deu um primeiro passo? Muitas vezes, irmão, a gente está querendo um emprego, mas a gente não se qualifica ou nem prepara um currículo básico. Para poder crer que aquilo que nós estamos chamando pela existência em fé vai se manifestar. Precisa, meu irmão, de ter um passo de fé, meu e seu, para poder as coisas acontecerem. Eu e Márcia viemos para Campina Grande em 2020. Márcia veio fazer escola de ministro, eu já tinha feito. Chegamos nesse lugar, nós não tínhamos literalmente nada. Tínhamos 2 bolsas de viagem, que era o que tinha a roupa dela e a minha. Chegamos para morar lá Pagelar, ali, na Pagelar não, desculpa, em cima da Pagelar, na Quebra-Quilos. Foi quando nós chegamos, foi o lugar que nós começamos a morar em 2020. Quando nós chegamos naquele ambiente, o que a gente tinha era um apartamento vazio e sujo, porque estava há muito tempo fechado, então ele estava com poeira. E o que a gente começou a fazer? Simplesmente colocar em prática aquilo que a gente já vivia. Nós tínhamos uma casa confortável no Rio de Janeiro, temos ainda, estamos vendendo, se alguém estiver interessado, a gente está vendendo a casa lá no Rio de Janeiro. Baratinho, irmão, com 500 mil a gente resolve o problema. Mas estamos lá com a casa no Rio de Janeiro, tinha uma casa com uma boa estrutura, temos uma fé. Falamos e ouvimos sobre fé durante muitos e muito tempo. Andamos, irmão, no invisível. Passamos por muitas dificuldades às vezes, porque no início da caminhada, você vai precisar de pessoas do seu lado que vão te ajudar, que vão balizar a sua fé. Precisam de pessoas que, de repente, vão ser que não aqueles 4 amigos que desceu o paralítico por cima da casa, abriu o telhado e desceu ele. Sabe, de repente você está precisando arrumar uns malucos assim, para andar com você, para poder falar em fé, crer que as coisas vão acontecer, tirar de perto pessoas que vão estar atrapalhando a sua fé. O que você tem falado? O que você tem visto acontecer na tua vida, mas não tem acontecido porque pessoas estão próximas a você, falando completamente ao contrário daquilo que você está crendo. Começa a trazer para perto de você pessoas que vão te fortalecer em fé. Pessoas que quando você falar, rapaz, olha, eu decidi que hoje, daqui para frente, eu vou colocar do meu lado pessoas que vão estar crendo como eu creio. E eu tenho certeza que você vai ver as coisas acontecendo, mudanças acontecendo. Muitas vezes você está aqui, irmão, eu já passei por essa situação. Sabe, de você de repente estar num ambiente de igreja. Quando eu me converti, a Márcia não era convertida.
A gente tinha coisas para ser ajustadas na nossa vida, mas a gente não conhecia essa palavra que vocês hoje têm a oportunidade de muitas vezes estar sendo ministrada pelo pastor e pela Janderson, pelo pastor Janderson e pela Daniele, muitas vezes aqui nos dias de culto, ou até mesmo em reuniões menores. O que você tem absorvido nessas reuniões? O que você tem extraído? Quando você vê uma vaca ruminando um alimento, que ela começa a mastigar, ela põe para fora, bota para dentro de novo, começa a comer de novo, ela vai atriando os nutrientes. O que você tem feito com essa palavra que você está recebendo? Quais são os nutrientes que você tem retirado dessa palavra? Você tem parado para ruminar sobre aquilo? Você tem parado para receber da palavra, para poder ouvir mais, para poder entender aquilo que o pastor está perto dele, chamar para perto, pastor, eu quero estar aqui mais perto do Senhor para me entender qual é a necessidade do Senhor, qual é a necessidade da igreja para esse momento, o que o Senhor está crendo para esse momento, o que você está planejando para os próximos passos da igreja. E um pouco mais, e mais além. Eu vejo ele falando, Daniel declarando sobre o microfone. Você já perguntou para ele, pastor, e aí, já fez o orçamento do microfone e do som? Estou aqui, estou junto. Vamos pegar. Sabe, meu irmão, eu creio verdadeiramente que nós fomos chamados para fazer e com excelência. Existe o início, existe o começo, mas existe uma palavra que transforma a sua e a minha vida. Sabe, eu não sei você, mas eu posso, pelos meus olhos da fé, olhar aqui para frente e já ver a porta de vidro. Está sentindo o geladinho do ar-condicionado aí? Então no próximo culto você vai ter que trazer um casaco. São passos de fé, meu irmão. Fé é crer sem ver. Ou você está esperando o ar-condicionado estar ligado para você estar dando glória, correndo, pulando. Sabe, meu irmão, a gente veio de um lugar, vou te dizer, teve um culto que o pastor Eliezer mandou os diáconos servir água para a igreja toda, que estava tão quente, tão quente, tão quente. Imagina, o Rio de Janeiro, 45 graus no mínimo que estava fazendo aquele dia, e aquela telha de alumínio, é zinco, né, que chama? Pensa, estava bem fresquinho, né? Devia ter umas 60, 70 pessoas, a igreja estava começando. Pensa o calor que estava fazendo. A gente tinha, irmão, acabado de comprar o ar-condicionado, estava na caixa, mas não deu tempo de instalar. Mas sabe, aquilo ali não atrapalhou. Mas eu vou te dizer, no culto seguinte, eu e irmão, sabe como é que estava? Todo mundo bem de paletó. Ninguém usa no Rio de Janeiro paletó, nem gravata, não esquece. Lá no Rio de Janeiro é camisa social, dificilmente tu vai ver alguém de terno. Um calor, meu irmão, quando você sai de casa, você já liga o ar, no máximo, para poder chegar na igreja. Mas sabe, meu irmão, damos passos de fé. Eu não sei você, mas quando eu não tinha o carro, deixa eu abrir um parênteses, deixa eu voltar lá e finalizar o que eu estava falando a respeito de quando nós chegamos em Campina Grande. E nós chegamos aqui em Campina Grande, começamos a morar na Quebra-Quilo, começamos a viver naquele ambiente. Mas sabe, meu irmão, nós tivemos um ano poderoso. Quando nós chegamos nesse lugar, eu lembro que Márcia foi no banco para poder a gente ver algumas coisas e tinha entrado um valor na conta dela de R$ 2.500 mais ou menos. A gente falou, meu irmão, oh, glória, porque a gente chegou na cidade e já fomos abençoados. Sabe, meu irmão, onde você passar, o favor do Senhor vai seguir você. Por onde você chegar, vai haver graça sobre sua vida. E compramos, compramos uma geladeira, um fogão, uma cama. A cozinha tinha uma meia-lua assim, ó, que era uma mesa. Compramos 2 cadeiras, 2 pratos, 2 copos, 2 colheres, 2 garfos, 2 de tudo. Pronto. Passamos um ano, veio pandemia, passamos um ano todinho, meu irmão. A gente sentava de madrugada. Teve uma vez que eu estava sentado lá, a cadeira assim de plástico, né? Eu estava mais pesadinho, agora eu tô chegando no shape. Né? Mas tinha uma mesa lá e uma cadeira de plástico, e de madrugada a gente estava lá ouvindo umas palavras, lendo, eita glória, e daqui a pouco a cadeira, pá, quebrou. Falei, eita, quebrou a cadeira todinha. Mas a gente não se abalava com essas coisas, irmão. Sabe, hoje a gente está morando num lugar maravilhoso, o Senhor nos promoveu a um lugar melhor, estamos vendo, não desistimos de confessar, porque ficava mais fácil, porque conhecíamos essa palavra e começamos a dizer, um apartamento novo para nos mudar. Aí vimos um apartamento mobiliado e um apartamento que não estava mobiliado. Aí qual que você ia escolher? Mobiliado, né? Facilitar a vida pelo menos. Aí ela falou, não, eu quero sem nada. Eu falei, misericórdia. Porque a gente já tinha dado tudo, irmão. Nós pegamos tudo que a gente tinha. Vi um casal amigo nosso do Rio. A gente falou, não, vem fazer o seguinte, vem morar onde a gente mora, fica com os nossos móveis e a gente vai alugar um cano.
Porque a gente já tinha estabilizado, já estava com a vida organizada, podíamos alugar um lugar já com os móveis. Antes disso, nós tínhamos alugado uma casa que moramos durante um ano mobiliado, fomos favorecidos pelo Senhor. A pessoa veio e falou: olha, eu quero alugar para vocês. Eu vou sair da casa para vocês ficarem morando aqui. Moramos um ano numa casa completamente mobiliada. Como saímos desse lugar, começamos a procurar um apartamento, tinha mobiliado e sem nada. Aí a irmã resolveu ir por sem nada. Mas sabe, irmão, nada nos abala, porque existe uma fé que nós cremos e andamos nela e começamos mais uma vez. Obrigado, Pai, pela geladeira. Obrigado, Senhor, pelo fogão, pela mesa da sala. Obrigado pelo sofá. Obrigado, Pai, pelo rack daqui da sala para poder a gente botar a televisão. Obrigado pela televisão, pelo guarda-roupa. Chegou. Mas fé fala. Existe uma voz. Para mim, meu irmão, não é diferente de que você. A dificuldade para você é a mesma que a minha. Eu pago conta que nem você. Eu tenho que crer. Eu dirijo de Uber. Eu tenho uma profissão. Mas de vez em quando, final de semana, pode ser que qualquer dia desse aí tu pegue eu aí dirigindo. E não tem tempo ruim não, irmão. Eu creio na palavra, mas sabe, a fé tem uma ação. Ela tem uma ação correspondente. Eu tenho declarado: obrigado, Pai. Eu trabalho hoje no Ministério Verbo da Vida. Sou técnico em informática, trabalho na minha área no ministério, sirvo no ministério maravilhoso, é um lugar precioso de trabalhar. Mas, meu irmão, tem coisas que eu tenho desejado um pouquinho a mais, e eu pego o carro e vou lá, dirijo, termino de trabalhar às 5h30. Quando eu vou em casa, tomo um café e saio à noite para dirigir. É um valor a mais. Márcia também trabalha, e não é por isso que a gente deixa de ter as coisas, e nós vamos nos organizando, declarando: obrigado, Senhor, porque esse mês a gente quer tirar umas férias. E nós tiramos em dezembro, final de dezembro, umas férias poderosas. Mas, meu irmão, a gente tem chamado a existência. Temos dado passo e nos organizando. Sabe, o Senhor tem entregue coisas nas suas mãos. O que você tem feito? Porque às vezes a gente fala assim: não, irmão, mas eu não tenho nada. Você tem uma enxada para capinar? Porque quando eu era jovem, e eu morava na comunidade lá no Rio de Janeiro, tinha um emprego, eu tinha 11 anos de idade. Sabe qual era o emprego? Jornaleiro. Não conhecia a palavra, não servia, conhecia Deus, não conhecia nada, só conhecia a bagunça. E olha que era um lugar animado para morar, a comunidade que eu morava. O que eu fui fazer? Vender jornal, irmão. Fui lá, dei meu espaço de fé. Comecei a vender o jornal, tá ali trabalhando, eu vendia jornal na rua, né? Passava lá, botava a quantidade de jornal, pegava na banca uma quantidade de jornal, levava, tinha lá a meta de vender a quantidade de jornal por dia. No final da manhã, eu retornava, entregava. E as coisas foram caminhando. Chegou um dia, minha madrinha falou: tem uma vaga de menor aprendiz lá na universidade, na UERJ, que é a Universidade do Rio de Janeiro, do Estado do Rio de Janeiro. Vou te colocar lá. Tá bom. Eu só não gosto de estudar. Falei para ela. Eu só não quero ir para a escola. Se tiver que ir para a escola, eu não vou, não. Irmão, não gostava de ir para a escola, mas sabe o que aconteceu? Para a cidadã aqui, falou: não, você tem que estudar. Você é um profissional excelente, mas você tem que estudar. Ela me empurrou até a faculdade. Depois ela desistiu, né? Aí também, quando eu cheguei na faculdade, ela falou: daqui para frente você tem que caminhar sozinho. Aí eu parei. Mas não, irmão, parei porque eu não conhecia o Senhor, não sabia de tudo isso. Sabe, irmão, às vezes a gente tem oportunidades preciosas na vida, mas a gente se dispersa e a gente perde essas oportunidades. Eu era para mim, de repente, estar até mais à frente, mas porque eu não tinha conhecimento. Hoje nós estamos tendo um pouco mais de conhecimento. Sabe, irmão, pode ser que você fale: Anderson, mas eu não estou o mesmo entendimento na palavra que você. Mas eu não cheguei ao ponto que eu estou hoje, da noite para o dia. Sabe, irmão, para ministrar para vocês aqui hoje, eu estou estudando desde quinta-feira. Mas eu venho estudando antes disso, lendo, meditando, buscando no Senhor. Pai, o que o Senhor quer que eu fale naquele lugar? Qual é a palavra que eu tenho que contribuir com o Janderson e com a Daniele naquele ambiente? O que o Senhor tem que eu compartilhe para as pessoas naquele lugar? Qual é a palavra, Pai, que o Senhor tem? E meditando, orando e agradecendo: obrigado, Pai, porque eu sei que eu vou ser um vaso naquele lugar, sendo usado para que a vida de pessoas seja transformada naquele ambiente. E vamos continuar lendo aí. Lá, agora no versículo 5. 5. Mediu, Ezequiel 47, 5. Mediu ainda outros 1000, e era já um rio que não podia atravessar, porque as águas tinham crescido, águas que se dariam passando a nado. Chegou um ponto, meu irmão, onde você está completamente mergulhado na palavra.
que você está completamente rendido à palavra. Sabe, chegou um ponto aqui, nessa alegoria, nessa passagem, em que a água não dava mais para você continuar simplesmente andando. Você precisava agora se render. Sabe quando é aquele momento de você se trancar no seu quarto, buscar o Senhor, porque você está buscando direções para os próximos passos, está buscando porque está passando por alguma situação e você precisa ver mudança, mas você tem parado para pelo menos buscar no Senhor direções para os próximos passos? Parado e buscar do Senhor, eu estou aqui, Pai, entendendo que um tempo onde eu vou crescer mais em Ti, orando, buscando o Senhor, falando consigo mesmo, trazendo a memória, Pai, eu lembro, Senhor, dos benefícios da Sua palavra, na mudança, na transformação. Eu creio que tudo aquilo que eu tenho chamado a existência vai acontecer. Você tem falado, você tem chamado a existência, você tem tirado um tempo de se afastar da televisão, ou quando você escuta um plim do seu celular, você pega ele no primeiro toque, nem toca, fez blim, você já olha, já abre, pronto, para poder ver uma mensagem no Instagram. Você passa 40 minutos sem titubear. Se você assistir uma mensagem de 5 minutos, você dorme. Aí como que você quer que aquilo que você está chamando a existência funcione? Se você não coloca fé o suficiente nem para permanecer acordado, ouvindo as direções do Senhor. De buscar, de ler, de meditar na palavra, de ruminar sobre aquilo, de buscar entender no Senhor, Pai, essa situação que se levantou contra a minha vida. Eu sei que a Sua palavra tem direções para que eu possa passar por isso, para que essa situação não me pare, para que eu não seja, Pai, travado com a doença. Meu irmão, o Senhor não te chamou para andar em doença, Ele já levou sobre Ele, e nem tão pouco para andar em falta. Eu não sei você, meu irmão, mas eu fui chamado para ministrar a palavra, para andar nessa boa palavra, mas também para ser um homem que tem, quando você tem alguém passando por uma situação financeira, eu possa ter e falar, meu irmão, está aqui. Porque eu vou ter para dar sem pegar de volta. A palavra me garante isso. Mas eu tenho que começar a meditar, a chamar a existência, a gerar em mim uma força interior com essa palavra, colocando para dentro de mim verdades que vão estar me alimentando o meu espírito, para que vão fazer com que eu possa estar fortalecido, para que quando vier qualquer circunstância, sabe, não vai te abalar. Como você tem construído a sua casa? Na areia ou você tem criado fundamentos para que ela possa aguentar o crescimento? Eu não sei você, mas eu tenho procurado criar um fundamento tão profundo. Esses dias eu estava caminhando com a Márcia lá perto de casa e nós vimos um prédio que subiu. Aí eu falei, mas de repente subiu o prédio. Não foi de repente não, irmão. É porque estava fechado. Eles primeiro trabalham para baixo, criando fundamentos. Quando eu vi o prédio subir, a parte que já estava, visível, mas eu não vi o que foi criado para poder sustentar o peso daquele prédio. Sabe, meu irmão, dentro de você precisa criar uma estrutura para poder, quando as coisas virem, você está tão firme que você vai estar posicionado e o que vier contra você não vai te abalar. Sabe, eu não sei você, mas hoje em dia as pessoas, elas estão andando com medo. O tempo todo você vê pessoas andando com medo. Porque, infelizmente, veio uma doença que muita gente faleceu por medo. Tem muita gente que morreu por causa do medo. Porque ouviu falar da doença, começou a sentir os sintomas, e ela era sintomática e começou a ficar daquele jeito, mas muita gente morreu por causa disso. Mas existe, Pai, uma palavra que tanto eu quanto você, que é liberada, que pode transformar e mudar as situações. Eu vou continuar lendo com vocês, eu quero que a gente abra, e olha como é interessante. Quando a gente faz algo ou dar passos sem buscar a direção do Senhor, muitas coisas podem acontecer. Porque às vezes quando nós não buscamos a direção do Senhor para aquilo que nós vamos fazer, leia comigo, e nós vamos estar falando de Davi. Alguém poderoso, alguém, sabe, meu irmão, que o Senhor falava que ele era um guerreiro, alguém que o Senhor tinha uma autoestima por ele, mas sabe, quando ele não buscou o Senhor para saber qual era o passo, o que ele tinha que fazer com a arca, pessoas vieram a falecer. Quando você e eu vamos dar passos sem a direção do Senhor, pode coisas virem a acontecer. Mas sabe que também nesse meio tempo, aonde nós não ouvimos o Senhor,
pode ter alguém crendo, chamando a existência, e quando você fala, rapaz, mas eu estava caminhando para aquela direção, eu fiz isso e não funcionou. Mas como é que com ele funcionou? Vamos lá. Vamos ler 1 Crônicas. Olha aí, olha, 1 Crônica 13:9 diz assim: quando chegou a eira de Quidom, estendeu Uzá a mão, a arca para segurar, porque os bois tropeçaram. Então a ira do Senhor se acendeu contra Uzá, e a feriu por ter estendido a mão à arca, e morreu ali perante Deus. Se você for ler a história, o contexto, você vai ver que Davi estava transportando a arca do Senhor. E na forma como ele estava fazendo o transporte, levar a arca para a cidade de Davi, ela não foi uma forma que ele consultou ao Senhor para saber a maneira correta de fazer. Existia uma maneira correta de você transportar a presença. Sabe, meu irmão, essa presença sou eu e você. A presença habita dentro de mim e de você. Deixa eu te perguntar, como você tem transportado essa arca? Como você tem andado perante as pessoas? Quando as pessoas te verem, você está gerando vida ou morte quando você passa? Sabe, irmão, o teu comportamento e o meu, seja no trabalho, seja no ambiente de igreja, seja no ambiente que a gente passa pela rua, a forma como nós nos comunicamos, a maneira que você e eu, sabe, nos comportamos quando estamos fora desse ambiente daqui da igreja, porque aqui dentro que ser crente, é facinho, mas lá fora vai exigir um pouquinho mais. Porque de repente vai passar por você um irmãozinho que está meio fora da visão, que está na carne, e que de repente vai falar algumas coisas para você, e como é que você vai responder? Porque você vai responder do que está dentro de você, do que o seu coração dá cheio. Porque muitas vezes, meu irmão, a gente passa por pessoas e ele está lá, o irmãozinho da igreja com a sacola carregando, e você no teu carrão passa direto. Não para nem para perguntar se ele está precisando de uma carona. Mas são coisas que a gente precisa entender, que a gente precisa parar para ouvir o Senhor. E olha que interessante, se a gente continuar a leitura, nós vamos ver que quão interessante na sequência da leitura, no 1 Crônicas 13, agora nós vamos lá para o finalzinho, no 13 diz assim, 13, pelo que Davi não trouxe a arca para si, para a cidade de Davi, mas fez levar à casa de Obed-edom, o geteu. Assim ficou a arca de Deus com a família de Obed-edom 3 meses em sua casa, e o Senhor abençoou a casa de Obed-edom em tudo que ele tinha. Era a mesma arca. Agora olha que interessante, como é que ele foi abençoado? E se você for ver, meu irmão, a bênção era porque imagina uma coisa, você de repente está aqui, né? Alguém te veio para você e te trouxe uma ideia. Vou falar de uma forma simples que a gente possa compreender. Alguém te trouxe uma ideia, rapaz, cria essa situação aqui, vende din-din, que chama, né? O sacolé. Aqui lá no Rio é sacolé, aqui é din-din. Vende din-din. Aí você fala, rapaz, mas isso aí não dá dinheiro não. Mas vou fazer o seguinte, eu tenho aqui uma receita, eu vou te dar essa receita. Aí aquela pessoa começa a produzir o din-din e começa a prosperar. Prospera tanto que ela agora tem uma loja aqui na praça. Aí, meu amigo, o irmão estava vendendo din-din lá com a ideia que eu dei. Mas como é que não funcionou comigo? Mas sabe aquele irmão, durante algum tempo, ele tirou para orar, para ouvir o Senhor. Pai, eu tenho crido, Senhor, que vai abrir uma porta de emprego para mim. Obrigado, Pai, porque eu tenho certeza que vai vir uma ideia do Senhor para que eu possa transformar o meu serviço, o meu empreendimento. Obrigado, Pai, porque eu sou um semeador da casa do Senhor, do reino. Eu sou, Pai, aquele que vai manter pessoas no rema, que vou pagar a mensalidade de alguém. Pai, obrigado, Senhor, porque eu chamo a existência os recursos não só para mim, mas para abençoar outros. A gente começa a falar, irmão, e de repente você vai ver as coisas vindo, e você vai falar, mas como é que aconteceu isso com o irmãozinho? Mas aí ele estava crendo, ele estava chamando a existência. Tem uma história que conta, é uma história, né?
que tinha um irmão orando. Obrigado, Senhor, porque eu vejo a minha despensa cheia. Obrigado pelos alimentos. Obrigado por tudo aquilo que o Senhor está trazendo para minha casa. Aí o irmãozinho que era de uma outra religião, vamos dizer assim, eu ouvindo. Aí falou, vou pegar esse crente. Foi lá no mercado, comprou de feira, bateu na porta dele. Aí falou, tá aqui para você essa feira. Aí o irmão, rapaz, muito obrigado, que maravilha, meu irmão. Aí ele falou, o senhor sabe que eu não sou cristão, né? Ele não tem problema não, meu irmão. Quando Deus fala, até o diabo obedece. Tá certo, meu irmão, eu não sei você, mas existe um favor liberado sobre mim e sua vida para coisas poderosas. Agora, o que você tem falado, o que você tem chamado, o que você tem crido? Quando você sai da sua casa para ir para o seu trabalho, rapaz, mais um dia, não aguenta aquele pessoal, ou emprego difícil. Aí você chega lá, tem uma informação, você foi demitido. Aí você estava reclamando tanto, aí você volta para casa. Eu não entendo, Senhor, eu sirvo na sua casa e aquele emprego era a única coisa que eu tinha. Você saía de casa todo dia reclamando do que você estava fazendo? Sabe, irmão, eu não sei você, mas você precisa ser grato mais. Obrigado, Senhor, porque eu sou bênção do Senhor naquele lugar. Quando eu chegar naquele lugar para trabalhar, quando eu começar a receber pessoas, Pai, eu vou ter entendimento, discernimento. Pessoas que vão chegar naquele lugar com uma enfermidade, o Senhor vai me dizer, meu filho, fala para ele, aquela situação que você está passando cessou. A palavra diz que nós iríamos impor as mãos nos enfermos e eles serão curados. O que você tem feito com o que você tem recebido? Você está só sentado nessa cadeira, recebendo da palavra, se enchendo, ficando cheio dela, mas não levanta para se movimentar e distribuir com ninguém? Sabe, meu irmão, lá no Rio de Janeiro tem um mosquitinho que a gente diz o seguinte, água parada, dengue. Dengue é um mosquitinho pequenininho lá no Rio, mas se a água ficar parada, ele fica ali se reproduzindo. Meu amigo, tu não quer pegar dengue não. Pensa num negócio ruim. Aquele mosquitinho tão pequenininho, te arrebenta, meu amigo. E tem um outro tal de chikungunya, que aí é pior ainda que aquele troço. A Márcia não aguentava nem andar. Sabe, meu irmão, eu não sei você, mas eu não vim para Campina Grande para ficar parado, para poder só receber. Não, Pai, eu estou aqui. Senhor, o que o Senhor tem sobre a minha vida? O que o Senhor quer, Pai, que eu faça nesse lugar? Não sei você, Dona Ivone serviu comigo e com a Márcia na escola de ministros. Pensa numa mulher, irmão, cheia de poder, do fogo, que na aula de campo, disposição não. Eu vi um bocado de gente para trás, irmão, E ela com a mochila dela nas costas, e a Dona Ivone senta aqui, não, meu irmão, não quero não, meu filho, muito obrigado, vamos embora. E a disposição era ela, meu irmão. Seu Geraldo, outra preciosidade. Meu irmão, se você chega, eu trabalho na igreja também, se você chegar lá na igreja, procure o seu Geraldo com um sorriso, sempre com uma boa vontade de te atender. O que você está precisando, meu irmão? Vamos lá, é para ligar o ar-condicionado? Vou pegar a chave agora. Vai lá, pega a chave dele, volta, liga o ar para você. Seu Geraldo, acabou a água, a gente resolve agora, irmão. Pera aí, vamos lá, pega a chave, abre para você. Aí já vem com a cesta também, com a água na mão, te ajudando a carregar. Cheio de disposição, cheio de alegria para servir ao Senhor. E você? Eu não sei você, meu irmão, mas essas pessoas me empolgam. Que eu não posso ir para trás, não. Eu falei, não, pai, eu estou aqui também, vamos embora. O que é para fazer? É para limpar? Estou aqui para limpar. Não, é para poder, de repente, ir lá para a rua ajudar ao profeta. Vamos entregar um profeta? Vamos entregar um profeta. O que é para fazer? Sabe, meu irmão, vai chegar ao 1% da população que é a visão, mas não vai chegar se nem você se levantar dessa cadeira. Pode chegar porque o Senhor quer? Pode. Agora, pode fazer alguma coisa, eu e você, para transformar e essa coisa acontecer. O microfone está aí, para melhorias. Pode acontecer? Pode, mas você também pode se levantar e, pastor, essa oferta aqui é para o microfone. Está aqui, ó. Irmão, a melhoria é para mim e para você. Lá na igreja do Rio de Janeiro, o pastor ministrava assim. Está gravando, eu não vou continuar. Mas foram muito tempo. O nosso púlpito era... É que eu não sei o nome aqui. Lá no Rio chamava de atabaque. Era dois negocinhos que batiam assim. O púlpito era aquilo, porque o pastor tocava aquele instrumento. Então era aquele instrumento que a gente tinha para colocar. E ele ministrava aqui. Vamos embora. Uma igreja, um espaçozinho a metade desse. E ele ministrou para a gente durante muito tempo. Mas só que, meu irmão, eu vi um homem de fé. Que ele falava, eu vejo um ar-condicionado, aí tu olha assim, tu fala, rapaz, eu vejo o carpete no chão, eu vejo a cadeira acolchoada. Sabe, irmão, a fé fala. Você tem que chamar da existência.
Você de repente está desejando alguma coisa, mas você não fala, você não abre a boca para nada, nem para agradecer. Sabe, irmão, chegou um ponto hoje, eu e Márcia, que a gente tem agradecido praticamente somente ao Senhor. Nós temos lá os nossos desafios, mas lá em casa, se você for lá em casa e você for no banheiro, tem um papel colado assim no espelho, com alguns dizeres. Aí você vai lá na pia, tem um papel colado com os dizeres. Aí você vai lá na porta do guarda-roupa, tem um papel colado com os dizeres. Aí você vai no espelho do quarto, tem um papel colado com os dizeres. Na mesa, é que a gente tirou porque a gente recebeu umas pessoas e estava meio complicado. Mas na mesa tinha um papel colado com os dizeres. Nós temos temos 2 quartos. Né? No segundo quarto, onde a gente tem o nosso lugar lá, que tem os livros, um espaço para a gente orar, tem lá o papel colado lá também. A gente tem colocado dessa declaração de fé, aquilo que nós estamos crendo para chegar, alguns desafios que nós temos financeiro, coisas que nós estamos crendo para manifestar sobre nossas vidas. E nós estamos lá falando, agradecendo. Nós temos nossos filhos, moramos somente eu e Márcia. Temos netos e filhos morando no Rio de Janeiro. E muitas vezes, alguns deles estão passando até por uma situação que não tem como a gente falar. Mas sabe, existe uma palavra que daqui a gente libera. Obrigado, Pai, porque eu declaro que nossos filhos andarão em saúde divina da cabeça à planta dos pés. Não irão ter falta. Eles são supridos em tudo. O Senhor suprindo cada uma das necessidades dele. Pai, o que eles precisam, favor do Senhor, que o Senhor coloque pessoas na vida dele para trazer eles para essa palavra. Ainda não são crentes. Porque nós nos convertemos depois de muitos anos de vida. Né? Já tinha passado algum tempo quando a gente conheceu o Senhor. Faz mais ou menos em torno de uns 13 anos que eu e Márcia servimos ao Senhor. Mas antes disso a gente tinha uma vida. Mas agora a gente está fazendo uma outra forma dos nossos filhos verem. E eles, quando estão junto de nós, eles veem a gente sentado à mesa. Não, vai comer? Antes de comer, vamos orar. Vamos agradecer ao Senhor por esse alimento. Pai, obrigado, Pai, por esse alimento. Nós santificamos em Teu nome, te agradecemos porque estamos aqui, podendo desfrutar desse alimento. E deixamos eles ver. Sabe, meu irmão, minha mãe, durante muitos anos, eu me levantava para ir para a bagunça, aí eu ia lá no quarto, mãe, estou saindo, benção, ela estava ajoelhada orando. Aí eu ia lá para a bagunça. Aí voltava lá, minha mãe estava onde? Ela não tinha passado a noite toda não, mas ela estava acordando, porque eu cheguei também de manhã. Então, quando eu chegava de manhã, ela estava lá, de joelho, orando. Mas foram muitos anos, aumenta aí o né? Muitos anos assim, ela crendo. Somente ela de cristã. Eu não era minha irmã, não era meu pai, não era ninguém, só ela. E crendo, e ela crendo, chamando. De repente, um belo dia, quem chegou lá cristão? Eu, todo serep. Mas sou cristão agora. É, meu filho, eu aceitei a Jesus lá na igreja. Mas o que aconteceu? Mãe, eu achei que eu ia morrer. Porque, sabe, o Deus que eu conhecia era o Deus da minha mãe. E a mãe falou assim, meu filho, vai ter uma festinha lá na igreja. Mãe, o que a senhora precisa? Acabou meu tempo aqui, mas peraí, já está acabando, pastor. É que eu marquei aqui um tempo aí. Mãe, vai ter uma festinha lá na igreja, o que a senhora está precisando? Meu filho, a gente vai fazer uma festinha, tem quantas crianças lá, mãe? Meu filho, tem 60, 70 crianças. Aí eu e Márcia falavam, não, a gente dá os brinquedos para todo mundo. A gente não conhecia Deus, mas a gente já estava plantando sem saber. Porque, meu irmão, já estávamos gerando coisas que a gente nem imaginávamos. E assim foi durante muito tempo. Mãe, o que essa igreja a senhora está precisando? Não, meu filho, tem que cavar um poço, tem que fazer não sei o quê. A gente vai dar tanto. Aí está precisando de reforma. E a gente foi fazendo. Sem conhecer a palavra. Mas um dia, meu irmão, essa palavra chegou. Eu fui à noite, um monte de coisa na minha cabeça. O diabo me atormentando com várias coisas. Eu era um homem que andava bem errado. E eu achei que ia morrer. E eu fui para um culto à noite de homens. Cheguei lá, tinha uma oração de homens reunidos, uma segunda-feira. E aquele pastor me recebeu, me abraçou, falou, rapaz, vem para cá, fica junto com a gente aqui, que a gente vai pegar junto contigo. E aquilo começou a me transformar. Era uma igreja que a gente chama lá no Rio, igreja independente, né? Não, era só existia aquela igreja, né? Não tinha outras igrejas. Era uma igreja de bairros. E a gente começou lá, e de repente eu machuquei o pé. Aí a Márcia teve que me levar de carro. Aí já gostou, já começou aí. Não, eu vou também agora. No próximo culto eu vou também. E aí começou aí no próximo culto. Quando viu, fazíamos parte da liderança, coordenava um grupo com mais de 100 pessoas. Tinha 6 meses de crente, meu irmão. A gente era líder de uma rede com mais de 100 pessoas.
Se você visse a rapaziada que brigava, que batia, as mulheres bravas, meu amigo. Dentro da comunidade, as mulheres davam o cacete nos homens tudinho. Meu amigo, e a gente novo, convertido, 6 meses de cristão, fala, rapaz, como é que toma conta desse povo? Um monte de jovem, os jovens, meu irmão. A gente falou, não, só tem um jeito, vamos levar a fazer da maneira que a gente sabe. Então, vamos fazer uma festa? Fazia uma festa, pegava o jovem, levava tudo para a cachoeira, ó, perigo. Levava o jovem tudo para a cachoeira, passava o tempo lá com o jovem, e a gente estava, meu irmão, fazendo a obra do Senhor, até que conhecemos essa palavra em 2013. Começamos a fazer o rema, tivemos a vida transformada, demos passos, e o Senhor tem nos levado até o dia de hoje. Mas existe muita coisa aí que a gente podia estar continuando falando, mas eu vou começar a finalizar. O que eu quero deixar com você, para a gente estar finalizando, vamos abrir, eu tinha muitas outras coisas para falar, mas vamos lá em Salmo 103, para a gente estar finalizando. Salmo 103, eu vou ler de 1 ao 3. Diz assim: todo o meu ser louve ao Senhor, louvarei o seu santo nome de todo o coração. Todo o meu ser louve ao Senhor, que eu jamais me esqueça das suas bênçãos. Ele perdoa todos os meus pecados e cura toda a minha doença. Você pode ficar de pé, a equipe de louvor podia vir para cá. Sabe, meu irmão, é precioso a gente... Alô? Eu sei que o irmãozinho tinha me cortado. Não corta não, irmão, pera aí. Sabe, meu irmão, existe um tempo precioso que eu e você, nós quando saímos da nossa casa para estar num ambiente como esse, a gente precisa vir realmente desejando. Sabe, não saia de casa simplesmente achando que é mais um culto. Saia de casa mesmo, crendo, Pai, aquilo que vai ser liberado essa noite eu vou pegar, eu vou praticar. Sabe, meu irmão, a fé, ela não vai ser de hoje para amanhã que vai acontecer. Se você imaginar como daqui até aquela parede, passos de fé que você precisa dar. Mas sabe, hoje é domingo, pega alguma coisa, eu não sei se você anota tudo que é falado, mas sabe, pega uns versículos, tira algo daquilo que você está ouvindo e começa a extrair. Segunda-feira você vai pegar mais um pouco e você vai estar meditando, buscando no Senhor. Na terça-feira você vai extrair mais um pouco e você vai estar caminhando e você está começando a caminhar naquele rio. Sabe, a água já está começando a vir no seu joelho e você vai caminhar mais um pouco, a água vai estar menos já na lomba, aqui na cintura, e você vai estar caminhando mais um pouco, e quando você vê, você está completamente imerso naquilo que o Senhor tem para a sua vida. Sabe, meu irmão, nós precisamos dar passos de fé em direção àquilo que o Senhor tem nos chamado a fazer. O tempo está ficando curto. Sabe, precisamos tomar atitude de fé, precisamos dar passos. Eu não sei, irmão, se chegou alguém que ainda não conhece o Senhor. Eu não sei se você já está precisando se reconciliar ou não, se você precisa entregar, dar um passo e mudar a sua história. É uma noite como essa, que às vezes um passo de fé que você vai dar para o Senhor e você vai ver mudança na vida dele. Eu não sei se tem alguém essa noite ainda que não recebeu o Senhor, mas que quer fazer Ele seu único e verdadeiro Salvador. Sabe, meu irmão, é uma igreja que é um bom lugar para você estar. Se você ainda não conhece a Ele, sabe, venha, passe de fé, comece a trazer mudança na sua vida, dê um passo para uma mudança na sua vida, deixe o Senhor mudar as coisas na sua vida, deixe Ele mudar a sua história. Coloque tudo na mão do Senhor e você vai ver que Ele multiplica infinitamente mais do que pedimos ou pensamos. Chegou alguém essa noite que está com alguma enfermidade, que precisa de uma oração para cura. Se você chegou nesse ambiente e alguma coisa tem afetado o seu corpo, nós cremos na cura, irmão. Cremos que já está disponível. Sabe, porque o Senhor, lá em Isaías 53, diz que Ele levou sobre Ele todas as nossas dores e enfermidades, e pelas pisaduras dele nós fomos sarados. A palavra diz que nós imporíamos as mãos dos enfermos
e eles serão curados. Se você chegou nesse lugar e está com alguma enfermidade, não volte para casa assim. Existe um favor liberado do Espírito para esse lugar. Existe uma graça liberada para esse ambiente. Obrigado, Pai, pelo seu favor nesse lugar. Obrigado por pessoas ouvindo as direções do Senhor cada vez mais claro. Que elas possam sentir no Espírito, sabe, um incômodo, o Senhor tratando com elas essa noite. E aquilo trazendo um desejo de conhecer mais do Senhor, de se aprofundar mais no Senhor, de buscar entender mais da sua palavra. Que possa estar mexendo com eles, Senhor. Obrigado, Pai, porque essa palavra, ela está trazendo um revelamento daquilo que o Senhor é. Descortinar. O Senhor é um Deus bom. O Senhor é um Deus que supre todas as nossas necessidades. Obrigado, Senhor, por a sua palavra fluindo cada dia mais. Obrigado, Pai, porque a sua palavra é a verdade. Obrigado, Senhor. Um liberar do Senhor maior, um fluir do Espírito, uma unção, Pai, para mudanças. Pai, porque aquilo que ficou para trás, simplesmente daremos passo para adiante daquilo que o Senhor nos chamou a fazer. Nós não somos mais os mesmos. Obrigado pelo seu favor sobre a vida de homens e mulheres nesse lugar. A unção aumentando, o favor, o desejo de servir ao Senhor com excelência. Não é, Pai, o homem que trouxe a esse lugar, mas foi o seu Espírito que guiou. Obrigado pela unção aumentando cada dia mais. Obrigado pela fome e sede da sua palavra nesse ambiente, crescendo verdadeiramente mais do Senhor. Oh, rechete quebrar uma solto. Amém, meu irmão. Foi maravilhoso poder estar com vocês nesse tempo. Muito obrigado, pastor Janderson, Daniel, por esse tempo precioso. Muito obrigado. Vocês podem se assentar.